Falar uma coisa pra vocês. Cara, se o Neymar tá 43, 44 dias sem jogar, o tal de Ancelotti deu 2 dias de folga. 2 dias de folga. Ah, os caras vão pra balada, né? Um monte de gente, um monte de família, um monte de gente lá. Meu irmão, pô, jogou segunda-feira. Não entrou 1 minuto. 1 minuto o Neymar não entrou. E aí os baba-ovo, os pangarés, pé de rato, orelhudo. Porra, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 6 dias. O cara não tem condições de jogar no lugar do Paquetá, que é um pé de rato orelhudo, que não joga nada. Fez 1 gol na Copa do Mundo 2022 contra a Coreia do Sul. Não fez 1 gol e não vai fazer gol nessa Copa do Mundo. Pô, bota o Neymar pra jogar, porra. Bota o Neymar. Ou para de mentir todo mundo e fala a verdade. Então, eu acho que a coisa... não há nenhuma grande diferença entre nenhum deles. Entre os 4 não tem nenhuma grande diferença. Mas eu acho que o Brasil tem uma vantagem sobre os outros 3. Bom, o técnico da seleção brasileira é muito melhor do que os outros 3. Eu acho que time por time eles são muito equivalentes. O do México talvez um pouco abaixo. Já acha o Ancelotti melhor que todos? Desses 4 que eu tô dizendo, né? Mas de longe. Eu acho que o time do México, individualmente, talvez ele seja um pouco pior que os outros 3. Mas aí o México também joga em casa e tal, né? Tem tudo isso, tá embalado. Ganhou os 4 jogos. O time tá emocionalmente muito bem. Isso também pesa. O jogo jogado passa por isso. O jogo jogado começa com a cabeça, termina nos pés. Então eu acho que o México equilibra em função disso. Agora, eu acho que o Ancelotti pode ser um fator de desequilíbrio em favor do Brasil. Eu acho que ele é melhor. Eu acho que ele busca, assim, quando você olha para ele, quando você olha para os outros técnicos, ele é o cara que mais me dá segurança de que pode fazer uma coisa diferente. Então eu falava também com o Bruno fora do ar, hoje, eu e a Marília Ruiz tivemos assim, a oportunidade de conversar com o Paulo Roberto Falcão, que trabalhou com o Ancelotti e é amigo dele até hoje. E uma das coisas que eu perguntei pro Falcão era exatamente sobre essa segurança que o Ancelotti dá em campo, no banco. Ele jamais vai ser um revolucionário como o Guardiola. Ele não é um inovador como foi, por exemplo, Arrigo Sacchi, de quem ele foi assistente. E o Falcão falou, olha, a influência do Lindelof, que foi técnico nosso na Roma, é até maior que a do Sacchi em relação ao Ancelotti. Mas tem uma coisa que eu acho, e o Falcão também concorda. Acho que não existe técnico no mundo hoje que consiga, na beira do campo, enxergar tão bem um jogo. O Ancelotti é técnico de campo, ali, de ver o jogo. E o Falcão chamou a atenção para uma coisa importante. E aí eu comecei a pensar nisso e falei, ele tem razão. Você não vê o Ancelotti em campo, ali, saindo desesperadamente do banco para brigar com o representante, com bandeirinha, com o juiz, para ficar berrando com o jogador. Ele assiste e observa o jogo. E é a partir daí que ele tira as observações dele, e não foram poucos os momentos da carreira dele em que ele mudou o jogo no segundo tempo. Acho que sim, acho que vai ser um jogo mais aberto. E nas circunstâncias desse jogo até o Brasil pode se dar bem. O Brasil é uma seleção que precisa desse espaço para correr. A Noruega também é um time que gosta de jogar em velocidade. O Haaland é um cara muito forte e rápido. Os pontas são jogadores rápidos também. Então a Noruega ela também é um time que gosta de ter esses espaços. E acho que será um jogo mais aberto do que o jogo com o Japão. É um jogo que em alguns momentos a Noruega pode ter mais a bola do que o Brasil. O time do Brasil, do Ancelotti, não é um time que faz tanta questão de ter muita bola. Ele teve muita bola contra o Japão, principalmente no segundo tempo, pelas circunstâncias do jogo. Porque o Japão estava ganhando, o Japão se fechou, deixou a bola com o Brasil. Contra a Noruega, eu acho que vai ser um jogo diferente. Claro que se a Noruega faz um gol, pode ser que ela retraia, deixa a bola com o Brasil tenha que se virar para entrar na defesa da Noruega, mas normalmente é um jogo mais franco, mais aberto, e aí pode ter espaço pro Vinícius, mas pode ter espaço do outro lado também pro Haaland. Eu tenho a curiosidade de ver quem o Ancelotti vai escolher pro lugar do Paquetá. Isso que eu ia falar, eu acabei falando que vai repetir a escalação, mas tem um Paquetá que tá fora, sim. Então essa mudança terá que acontecer mesmo. Eu imagino que será o Danilo mesmo, o Danilo Santos, né? Porque eu acho que o Ancelotti não vai desmontar a estrutura do time. Claro que o Danilo não tem exatamente as mesmas características do Paquetá, mas não tem nenhum jogador ali tão próximo das características do Paquetá. De meio campista, ele tem o Fabinho, o Ederson e o Danilo. O Fabinho é a opção ao Casemiro, e também não acho que o Ederson não tá nessa briga. Acho que no meio campista seria o Danilo. As outras opções que ele tem, Martinelli, que contra o Japão ele colocou mais por dentro, mas ali eu acho que foi uma circunstância muito do jogo, daquele momento do jogo, e ele usando o Martinelli, que é um cara rápido, também para pressionar os zagueiros japoneses, para aproveitar um espaço que o Brasil tentava, né? Ali no segundo tempo ele abriu bem o Ryan Vinícius Júnior para tentar esticar a defesa japonesa e encontrar espaços entre os zagueiros e os laterais. O Martinelli poderia explorar esses espaços. Então acho que foi uma mudança muito pela circunstância do jogo. E a outra opção também foi uma que ele fez contra o Japão, que foi quando o Paquetá saiu, que ele trouxe o Matheus Cunha para trás e colocou o Endrick. Mas também acho que foi uma mudança pela circunstância do jogo, que estava 1-0 pro Japão. Então eu acho que ele vai com o Danilo Santos. E eu iria nessa alternativa, não mudaria tanto não. Eu iria com o Danilo.